ela ia judicializar. O direito dela, não havia ainda uma lei que contemplasse aquela necessidade que ela tinha, mas era um direito se você olhasse para o campo da dignidade humana como um fundamento republicano, constitucionalmente garantido no artigo 1º da Constituição. Alguém falou para ela, vai procurar a professora Cristina. Ela foi. E todo lugar que ela chegava dizia, não, isso não pode, está errado, você não tem razão, porque não tem legislação, a universidade não pode atuar. Mas alguém podia ter dito isso para ela. Olha, não pode, mas a gente vai conversar com a coordenação do curso, a gente vai conversar com os professores, vai tentar fazer uma pauta que inclua o social. Então, isso poderia ter sido resolvido de uma forma conciliatória, de uma forma e aquilo podia ser um verdadeiro acolhimento à sua necessidade. Não foi, criou-se um conflito. E ela, ao chegar ao Flori, eu fiquei pensando quantas outras pessoas, e relatou o caso, quantas outras pessoas não estariam naquela mesma situação. O fato é que, a partir daquela demanda, comecei a refletir na necessidade da universidade ter uma legislação interna que contemplasse o uso do nome social. Isso, gente, foi uma realidade. Nós nos antecipamos e eu, sabiamente, não é da minha atribuição, mas eu fiz a redação, a minha da resolução, quando apresentei no Conselho Superior de Coordenação Executiva. A minha sorte é que a professora Ângela Rocha, que era a pró-reitora de graduação, ela abraçou a causa e aquilo virou uma realidade antes da gente ter E com base em quê? No artigo 1º da Constituição, que trata dos fundamentos republicanos. Que não há soberania, não há cidadania, não há livre iniciativa, valor social do trabalho sem a dignidade humana. Então, essa foi combinada com o artigo 207 da Constituição, que trata da autonomia universitária. Bom, o fato é, a universidade precisa olhar para aquilo que ela pode e deve produzir, para o bem comum, para a casa comum, e começar a trabalhar esses conteúdos que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Por exemplo, eu tenho no YouTube, durante um evento da Festival do Conhecimento, eu falei sobre a empatia que precisa ser ensinada. E essa tem sido uma constante na minha vida, mesmo depois de aposentada, é a sugestão de incluir transversalmente a empatia nos currículos da universidade. Não, empatia não deve ser ensinada só para médico, só para médico, só para enfermeiro, psicólogo, mas tem que ir para engenharia. O engenheiro, quando constrói um prédio, precisa saber que há pessoas com necessidades, pessoas precisam de acessibilidade, e precisa conhecer minimamente o que é um olhar empático. O fato é que nessas relações com os movimentos sociais, a empatia pode chegar muito mais cedo para os gestores, porque os movimentos estão muito próximos do que tem acontecido. Mas eu quero, então, sugerir a adoção de um protocolo que tenha, que seja realmente capaz de traduzir os anseios e as condutas internas para a construção de um ambiente institucional mais saudável,
mais humano e mais comprometido com a convivência respeitosa. Hoje muita coisa aqui foi dita e a gente precisa considerar o que já se falou. Então, embora meu tempo esteja esgotado, eu vou só elencar aqui algumas iniciativas que, na minha humilde opinião, precisariam fazer parte de um protocolo mínimo de convivência para que a gente possa respeitar não só o trabalho da ouvidoria. A ouvidoria não pode deixar de escutar, porque a escuta na minha opinião, hoje, o ativo mais importante, porque a escuta não é só ouvir, essa capacidade de você ter a noção da perspectiva do outro, não é se colocar no lugar do outro, só que não, ter a noção da circunstância e da perspectiva do outro. E com compaixão, que não é pena, atuar para transformar essa realidade. Então, eu vou compartilhar aqui algumas recomendações para a construção desse ambiente institucional mais saudável, mais humano e mais comprometido com a convivência respeitosa. Então, isso da ouvidoria para a gestão. Estabeleça políticas internas claras de convivência. Elas devem ser conhecidas, praticadas e revisadas constantemente. A convivência institucional precisa ser orientada por valores de respeito, inclusão e corresponsabilidade. Tenha preocupação genuína com todas as pessoas. Ninguém deve ser tratado como invisível. Preocupar-se com o outro é um exercício de humanidade e também uma forma de fortalecer os vínculos institucionais. Isso não é só da ouvidoria para a gestão, mas é da ouvidoria para a ouvidoria também no seu cotidiano. Tem que adotar essas políticas internas. Aprenda a dialogar com cuidado e atenção. O diálogo é a principal ferramenta para prevenir conflitos, construir pontes e gerar pertencimento. Saber como falar com as pessoas é uma competência essencial. Então, aí vai também o autoconhecimento que a gente precisa desenvolver no dia a dia. Evite o discurso agressivo. Uma coisa é você ser assertivo, outra coisa que é completamente diferente é ser agressivo. E a gente precisa evitar esse discurso agressivo. E em ambiente muito hierarquizado, isso é muito comum, precisa mudar. A agressividade enfraquece os laços e fecha as possibilidades de escuta. A firmeza não precisa vir acompanhada de violência verbal. Instituições saudáveis são aquelas que cultivam ambientes seguros para o contraditório sem hostilidade. Argumente com lógica, clareza e empatia. Saber argumentar é fundamental, mas não basta ter razão. É preciso falar com o outro e não contra o outro. Argumentar empaticamente é reconhecer a humanidade de quem pensa diferente de nós. Como disse o reitor, aqui é o espaço da diversidade. E pensar diferente de nós é uma glória. Tenha visão com ação. Eu sempre digo que visão sem ação é alucinação. E não basta enxergar os problemas, é preciso se comprometer com soluções. A consciência da realidade nos convoca à responsabilidade e não à paralisia. Cultive a consciência plena. Isso envolve mais do que compreender o cenário ao redor, envolve autoconhecimento. Quem não conhece a si mesmo, muitas vezes age apenas a partir de reações, ego, medo. A mudança institucional começa pelo compromisso individual com a ética da presença e da escuta. Essas práticas podem fazer da cultura de uma instituição um ambiente muito mais justo, mais confiável e, sobretudo, mais humano. Sempre com esse cuidado de proteger a dignidade humana de quem procura a ouvidoria. Bom, as ouvidorias universitárias, elas existem para formar, informar e transformar.
São espaços que vão além da escuta técnica, porque elas também trabalham a comunicação verbal e não verbal, acolhendo com escuta ativa, diminuindo assimetrias de poder. A ouvidoria pode fazer a diferença real na vida das pessoas e, quando atua com esse compromisso, contribui para que o conhecimento seja de fato libertador e não apenas acumulado, mas compartilhado. Que o conhecimento seja também uma busca coletiva, ética e sensível e sustentável. E se queremos construir universidades verdadeiramente comprometidas com os direitos humanos e com o bem-estar da comunidade universitária, precisamos ir além dos discursos e construir protocolos de convivência sólidos, éticos e efetivos. Eu vou terminar aqui lembrando da pedagogia da generosidade do nosso Paulo Freire, que diz que o seguinte: Paulo Freire diz: eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Essa frase me acompanha, porque ela nos lembra que é possível e necessário fazer da escuta um ato político de amor. A ouvidoria, quando atua com compromisso, é quem costura as feridas da sociedade e das instituições. Ela não apaga o conflito, mas o transforma. Ela não se furta a dor, mas acolhe. Ela não se esconde, ela se responsabiliza. Que sigamos construindo juntas e juntos universidades e instituições mais